Muito bem, eu gostaria de trazer uma reflexão nessa noite, baseada em algumas leituras devocionais que eu fiz essa semana, e uma coisa que me chamou muita atenção é como que a pregação de Jesus sobre o reino de Deus muitas vezes gerou indiferença. Alguns foram indiferentes com a mensagem do reino de Deus pregada por Jesus, e também outros resistiram mesmo, confirmando, de certa forma, aquilo que o profeta Isaías já tinha falado a respeito do Messias. Quem creu na nossa pregação. E me chamou muita atenção quais são os mecanismos que muitas vezes fizeram aquela comunidade local resistir à mensagem do reino. E olhando os evangelhos e as palavras de Jesus, fica evidente que o grupo que mais resistiu às palavras de Jesus foi o grupo religioso, dos fariseus e toda aquela turma que andava com eles. A gente vai ler um texto hoje para a gente meditar sobre as verdades do reino. Eu queria falar algo sobre a ação do reino de Deus no nosso interior, em nós, no nosso coração. Quando Jesus faz uma série de parábolas comparando o reino de Deus. Lá em Mateus 13, a partir do versículo 34, 13, 30 e 31, na verdade. Mateus 13, 31. São uma série de parábolas que Jesus vai apontar. Ele começa comparando o reino de Deus com o grão de mostarda, né? A parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, tem a parábola do joio e a parábola do tesouro escondido. Eu vou me deter hoje nessas três parábolas. São 2 versículos cada parábola, né? A parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento e a parábola do tesouro escondido. E por que Jesus falou por parábolas e qual o contexto onde ele falou todas essas coisas? Só que antes, vale a pena a gente entender o que é reino de Deus. A gente carrega uma herança religiosa já de noção de reino de Deus, e existem alguns equívocos. E eu queria destacar 2 que são muito comuns no nosso senso comum religioso. O primeiro é achar que o reino de Deus é implantação de cultura religiosa ou territorialidade geográfica. A gente vive uma onda assim, religiosa de vamos estender o reino de Deus, o Brasil é do Senhor Jesus, se a gente converter uma nação, isso é o reino de Deus. A gente acha que o reino de Deus é algo que pode ser por visível aparência e, se possível, uma nação, um Estado. É quase que uma proposta, assim, um Estado religioso evangélico, como se fosse um Estado islâmico. Na verdade, esse é uma tendência que tem hoje. E a gente olhando Jesus, a gente vê que Jesus falou que o reino de Deus não vem por visível aparência, que o reino dele não é deste mundo, e o reino de Deus está dentro de nós. É algo muito mais sutil, muito mais interior, e parece que essa sutileza é algo que muitas vezes a religião tem dificuldade em compreender. Isso fez com que muitos dos religiosos da época não conseguisse entender a mensagem de Jesus. E esses mecanismos, esses autos enganos, né, esses mecanismos de resistência, muitas vezes se instalam em nós, e eu gostaria que a gente pensasse um pouco nisso. Então, o primeiro grande equívoco que eu vejo acerca do reino de Deus é esse entendimento de que o reino de Deus pode ser um Estado, se pudesse ser uma territorialidade geográfica, né? Então, se a gente tem um presidente crente, a gente está estendendo o reino de Deus. E o reino de Deus não é por aí. A gente vê isso muito em Jesus. Um segundo equívoco muito comum é achar que o reino de Deus é a comunidade religiosa. Então, é a igreja. A igreja expressa o reino de Deus, porque o reino de Deus, segundo Jesus, está sobre o domínio de Deus e sobre os valores do reino. Isso é expresso em toda a vida e obra de Jesus. Só que reduzir a grandeza do reino de Deus apenas a comunidade religiosa, a vida religiosa, é limitar demais o reino de Deus. É pensar que o reino de Deus fica preso a um gueto religioso, e esse é um perigo muito grande. Então, achar que o reino de Deus é a comunidade religiosa, e todo se resume nisso, é um equívoco. A igreja cristã, a comunidade dos seguidores de Jesus de Nazaré, ela tem a sua representatividade do reino, só que ela é limitada, ela é ambígua,
ela não tem a expressão máxima do reino de Deus. Então, a gente tem esses equívocos. Só que quando a gente vê Jesus pregar o reino, ele fala de valores. E, curiosamente, para falar desses valores, ele usava muitas parábolas, dentre elas as que a gente vai ler. Esse texto de Mateus 13, ele dá sequência a um contexto onde alguns religiosos tiveram um enfrentamento muito grande com Jesus, a partir do momento que, no capítulo 12, Jesus curou num sábado um homem da mão ressequida, e assim, curou de propósito, né? Ele chega a perguntar, é lícito fazer o bem, curar no sábado, e chama o homem à frente, um homem que tinha a mão ressequida, né, cura, e é uma coisa incrível, é uma coisa assim, altamente desafiadora para os poderes religiosos, porque você tem um homem de 30 anos com um poder maravilhoso, com uma palavra maravilhosa que arrebatava multidões com acolhimento, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. E ele não tem só uma palavra bonita, ele tem um poder manifesto. E um poder que indica a sua messianidade, a sua convicção de que ele é o Messias. Isso num dia. Nesse mesmo dia, Jesus cura um cego e mudo, que era endemoniado. Diz o texto que Jesus expulsou o demônio que era cego e mudo. E isso causou um impacto enorme, porque os religiosos atribuíram aquele poder de libertação daquele menino, né, daquele homem que estava cego e surdo e mudo, e eles atribuíram aquilo ao poder maligno, a Beelzebul. E aí Jesus teve um enfrentamento severo, porque foi ficando cada vez mais claro que eles estavam extremamente resistentes a mensagem dos valores do reino de Deus, a chegada do reino de Deus, né? Era uma coisa pessoal com Jesus mesmo. E aí o próprio Jesus fala que aquilo ali constituía como uma blasfêmia contra o Espírito Santo e era algo muito sério, muito grave. Por isso que a sequência desse texto, Jesus vai narrar a parábola do semeador. E ainda no capítulo 12, quando depois disso, Jesus fala, olha, o semeador saiu a semear. Existem vários corações, várias terras. Há coração que a terra é fofa e boa, há coração que a terra é pedregosa, há coração que a terra é espinhosa. Querendo dizer o seguinte, olha, a pregação do reino há quem acolhe e há quem não acolhe. Aliada a essa mensagem da parábola do semeador, Jesus também narra a parábola do joio e do trigo, deixando ainda mais evidente de que existem pessoas, isso está nos desígnios eternos de gente que vai resistir a essa mensagem. Porque o próprio Jesus compara, fala, olha, o reino de Deus é como um homem que semeou boas sementes no seu quintal, lá na sua terra, e ela deu fruto, mas o inimigo veio e semeou o joio, mostrando que há realmente sutilezas em corações que resistem ao reino, um negócio muito, muito misterioso. E aí, para corroborar com toda essa ideia de que sutilezas do coração podem resistir à mensagem, aos valores do reino, Jesus fala, olha, eu vou falar o que é realmente o reino, e é essas parábolas. Isso vai trazer para nós 3 lições, né? 3 valores que vão nos ajudar a jamais resistir, correr o risco de resistir à mensagem maravilhosa do reino de Deus. Porque foi o que aconteceu com aqueles religiosos da época, com aquela comunidade. Por isso que Jesus ficou com o coração fervendo em aplicar. Olha, o reino de Deus é assim, é simples demais. Eu vi uma frase hoje que eu achei até interessante. O reino de Deus é tão simples que a religião não consegue compreender. E aí Jesus sempre compara, né? O reino de Deus é essas coisas do cotidiano. E a primeira comparação é essa parábola da mostarda. No capítulo 13, versículo 31, diz assim, outra parábola lhe propôs. Outra por quê? Jesus já tinha falado a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo. E ele diz, outra parábola se propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu venham aninhar-se em seus ramos. Olha que coisa interessante. Jesus está falando que o reino de Deus
é semelhante a um grão de mostarda. E a primeira lição que eu entendo que a gente tem que guardar para que o nosso coração esteja sempre aberto para o reino de Deus é que o reino de Deus é justamente um ínfimo, um mínimo, uma sutileza da nossa vida que tem um poder transformador. O reino de Deus é o ínfimo. A palavra ínfimo significa mínimo, pequeno, né? Menor. É um grão de mostarda. Na nossa vida cotidiana, às vezes o reino de Deus pode parecer essa coisinha assim irrisória, pequena, mas é ela que tem um poder enorme de transformar as nossas vidas. Quando Jesus compara a semente de mostarda, a menor, que valor que tem isso aos olhos da nossa cosmovisão contemporânea, onde a gente vive correndo atrás de custo-benefício, a gente vive correndo atrás de progresso humano, de um desenvolvimento pessoal carregado de jactância, de vaidade muitas vezes, que não trabalha assim, quebranta o coração por completo, que não nos transforma por completo. E aí Jesus está falando, olha, o reino de Deus é essa coisinha que se você der ouvido, ela tem o poder de se transformar. Aí eu coloquei no meu papel, a semente de mostarda aparentemente é inútil e sem valor, mas que tem o poder, tem poder para fazer toda a diferença na nossa vida. Às vezes a gente é tomado de uma correria do dia a dia e o reino de Deus é como uma sementinha de mostarda que está ali está ali na nossa vida e a gente tem que dar atenção para essa semente de mostarda, porque se a gente der a devida atenção para ela, se a gente considerar que por mais que isso parece pequeno, sutil, como por exemplo uma reunião de sábado à noite, ou algo que você pode preencher a sua mente com o reino de Deus, com as palavras de Jesus, isso pode parecer irrisório diante das nossas muitas necessidades. E aí, diz o texto que essa sementinha de mostarda, ele planta, e ela pode virar a maior das hortaliças, né? Os comentaristas falam que uma hortaliça comum pode chegar a 2 metros. E quando o texto fala que ela pode se tornar uma árvore, que existem casos de hortaliças que chegam a 7 metros e criam ramos, e as aves dos céus vêm fazer ninho sobre ela. Essa metáfora é interessante, porque quando a gente deixa o reino, dá razão, gosto dessa frase, né? Quando a gente dá razão para o reino de Deus na nossa vida, a gente consegue, muitas vezes, fazer com que esse bem do reino em nós transborde para outros. Até as aves do céu vão fazer ninho na gente. Olha que Jesus está falando, olha, qual a sutileza do reino na sua vida que você pode deixar crescer para você ser uma pessoa melhor, para que você possa ser transformado. O reino de Deus é um ínfimo transformador. Essa é a primeira grande lição. E a pergunta que fica para nós, uma pergunta reflexiva é, qual valor você tem dado a essa semente em sua vida? Qual o lugar do reino, dessa pequena semente? A gente é tomado de tanta preocupação, na verdade. Pelo menos a quarentena tem nos feito voltar para dentro. A introspecção tem nos deixado ou nos forçado, muitas vezes, a frear um pouco o ativismo daquela correria, daquele frenesi em busca de qualquer coisa que não é o interior. E Jesus está dizendo, o reino é simples. E a gente sabe qual é a mostardinha que faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, que pode nos transformar ao ponto de abençoar outras pessoas. Como é bom quando você encontra pessoas carregadas do reino de Deus, e essas pessoas são como árvores frondosas, são pessoas que dá vontade de ficar do lado, que você encontra ninho nelas. Quão bom é se você está carregado do reino de Deus, deixa ele crescer. Certamente você vai ser um marido melhor, uma esposa melhor, uma pessoa melhor, vai ter uma melhor convivência, você vai dar sombra para os outros. Essa é a metáfora. Então, a primeira grande lição é a gente tomar cuidado, nesse sentido de dizer, olha, o reino de Deus é esse detalhezinho, mas é o detalhe que pode fazer toda a diferença. Nas palavras até de Renato Russo, são as pequenas coisas que valem mais. E são mesmo. Na nossa vida é assim. Pode parecer que não, mas um momento de reflexão como esse tem um poder ao longo da perseverança dos santos de transformar o nosso olhar, de nos fazer uma pessoa melhor, de dentro para fora, porque é algo interior, não é algo visível. A sementinha de mostarda é minúscula. Então, a primeira grande lição, o reino de Deus é o
ínfimo, é o pequeno transformador, que a gente tem que sempre dar ouvidos. A segunda coisa que eu achei muito interessante é a parábola subsequente, né? Que é o versículo 33, diz assim: disse-lhes também outra parábola: o reino dos céus é semelhante a um fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Quer dizer, um versículo de metáfora, de comparação com o reino de Deus. É carregado de verdade. Primeiro, é o poder silencioso do fermento. Transformação é um negócio que demora, não é verdade? Mudar o ser é algo processual e contínuo. E o texto está dizendo que o reino é como esse fermento. O Shed, comentando esse texto, fala que esse fermento, conquanto em alguns momentos nas Escrituras e nos Evangelhos, Jesus acusa o fermento dos fariseus. O fermento é uma metáfora de algo negativo. Aqui o fermento tem uma função de crescimento, de transformação interior também e silenciosa. Isso me faz entender que o reino de Deus é um processo interior silencioso. É curioso, né, esse detalhe de separar 3 porções, parece que é algo assim artesanal, trabalho manufaturado, assim, devagar, silencioso, porque o reino de Deus tem essa dimensão. Não é um dia que vai mudar todas as coisas, não é uma data religiosa, um evento, e nem na nossa vida. Aí fica a grande pergunta reflexiva também para essa aplicação aqui. Você acredita que o fermento tem, de fato, crescido, está fazendo algo em você? O fermento do reino tem te transformado? Transformar não é, eu parei de ouvir música tal, eu parei de beber. Não, você está sendo um ser melhor. Você está sendo um cara mais parecido com Jesus nesse sentido, sem presunção nem nada. Você está vendo em você melhoras, né? Eu gostei muito dessa ideia das 3 porções. É um trabalho assim manual da mulher. Jesus está comparando. Existe um agir silencioso do reino dentro, porque o reino de Deus está dentro de vós. Aí eu coloquei no meu papelzinho aqui: porções de perseverança que transformam e dá o devido crescimento. E curiosamente, o texto fala que essa mulher, essa comparação, essa mulher separa 3 porções de fermento até ficar levedado. Olha só, existe um trabalho processual, silencioso, que está trabalhando agora. Isso só existe. Isso só conclui se eu permanecer, deixando esse fermento crescer. E aí fica essa pergunta: até onde esse fermento está crescendo na nossa vida? É interessantíssimo essa ideia do até ficar levedado. Existe um já aconteceu o reino e ainda está acontecendo, né? O apóstolo Paulo usa expressões do até que ele venha, né? Em alguns momentos, em alguns textos, ele fala de uma obra que começou e há de terminar até o último dia. Aquele que começou a boa obra há de terminar até aquele grande dia. Em outros textos, ele fala de um desenvolvimento da salvação, né? Em outros, ele fala de um alvo. Olha, não que eu tenha alcançado, mas esquecendo das coisas que para trás fica, eu prossigo. O reino de Deus é um caminho de discipulado silencioso. Se isso não está acontecendo na nossa vida, talvez sutilmente, o reino de Deus só virou uma informação que não muda nada dentro da gente. Jesus está falando de um reino que trabalha no interior. Gosto muito disso. E aí eu separei também uma frase, até do Caifás, que eu achei incrível e que vale para a nossa reflexão, que às vezes a gente fica com algumas verdades e congela elas, mas graça também gera esse compromisso, um compromisso de tentar ser uma pessoa melhor, de fazer com que essa sementinha de mostarda cresça. A frase que eu anotei do Caio, que eu achei muito bonita, é: em relação a Deus, não há mais barganhas nenhuma a fazer, por causa da cruz. Agora, em relação a mim e à vida, há muito o que fazer. Há muito. Eu estou num caminho onde esse fermento tem que crescer. Ele tem que silenciosamente me tornar um homem melhor. E aí, como? A comunhão dos santos ajuda muito. O serviço dos dons ajudam até que cheguemos à estatura do Filho do Homem, varão perfeito. Uma frase que eu também gosto muito de Lutero. Lutero é esse cara que sempre fez essa leitura de uma espiritualidade
que descansa em Deus, mas reconhece a sua total impotência, a sua total dependência da graça de Deus. Né? Essa ideia do justo e pecador ao mesmo tempo. Estou garantido na cruz, mas aqui eu estou em processo de fermentação. Muito bonito isso. A frase de Lutero é a seguinte: eu fui salvo, já falei ela algumas vezes, mas gosto muito. Fui salvo da penalidade do pecado. Estou sendo salvo do poder do pecado. E um dia serei salvo da presença do pecado. Olha só os passos. É como 3 porções de fermentos. Eu fui salvo da penalidade. Na cruz está tudo resolvido. Não há barganhas a fazer mesmo. Eu estou sendo salvo do poder de pecado, que ainda me habita, que ainda está sempre diante de mim, como diria o salmista. E ainda serei salvo dessa presença, quando então verei face a face. A segunda grande lição é essa. Como que o fermento está no seu coração? Qual é o poder silencioso de uma transformação? Você tem dado razão a esse fermento. Porque, do contrário, o reino de Deus fica só nas exterioridades religiosas. E não é por aí. A terceira e última coisa, para a gente finalizar essa reflexão, está na parábola do tesouro, né? Que Jesus também está aí nesse mesmo capítulo, no versículo 44, do tesouro escondido. Eu acho uma das mais lindas parábolas acerca do reino. O reino de Deus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual um homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Olha só que coisa incrível. Essa parábola traz uma lição, um valor do reino, de que o reino de Deus tem um custo de uma renúncia. Não é barganha com Deus, mas o reino de Deus é uma renúncia do nosso próprio capricho, das nossas próprias vaidades. Tem esse custo. O reino de Deus é uma renúncia que traz grande alegria. Olha que interessante isso. Dietrich Bonhoeffer falava de uma graça barata. A graça barata é aquela graça que apenas me justifica, mas não me transforma. A graça barata é aquela graça que me apresenta a cruz de Cristo em meu favor. Mas ela tira de mim a cruz que eu tenho que carregar. É essa cruz de fazer com que o fermento cresça, sempre descansando na obra dele, no discipulado, na perseverança. Isso é muito interessante, a gente tem que tomar cuidado, porque existe uma certa abnegação dos nossos caprichos, das nossas vaidades, que faz com que o reino cresça. Olha a atitude desse homem. Ele viu o tesouro da graça, eu coloquei aqui no meu papel. Há um custo que exige renúncia, abnegação dos nossos caprichos, dos nossos confortos. A graça é o grande tesouro que a gente encontrou. E ela tem um valor. Ela tem um valor, ela tem esse custo para fazer com que ela cresça em nós. Porque do contrário, vira graxa. Vira uma graça barata. E o próprio Jesus disse, diferenciando multidão de discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome-se a sua cruz e siga-me. Existe também no reino um custo alegre. Não é um custo pesado, um custo de ascetismo religioso. Não, é aquela certeza de que a abnegação do meu eu, quando eu falo como Paulo disse, eu já estou crucificado com Cristo, agora já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu faço a total renúncia do meu eu, até para tentar me justificar diante de Deus, eu encontro a plena alegria. Um sujeito fez isso. Um sujeito chamado Zaqueu existe. Zaqueu, ele encontra Jesus no Evangelho de Lucas, é narrado isso, e ele sobe na árvore para ele. Todo mundo conhece essa história por causa da musiquinha. Né? Ele sobe na árvore para ver Jesus, muito curioso. Era um homem publicano e rico, e a sua curiosidade chamou a atenção de Jesus, um homem pequeno, baixinho, empoleirado em cima da árvore. Jesus olha aquele homem e fala: Zaqueu, convém, se autoconvida, convém que hoje eu vá jantar na sua casa, repousar na sua casa, te visitar. E diz o texto que com grande alegria Zaqueu recebeu Jesus. E aquela alegria tão grande de encontrar Jesus trouxe uma renúncia alegre.
Quando o próprio Zaqueu disse: Senhor, tudo aquilo que eu peguei dos outros eu vou retribuir 10 vezes mais, ao ponto de Jesus ouvir essa declaração e dizer: hoje mesmo veio salvação a essa casa, porque no reino de Deus há uma renúncia alegre, há uma renúncia a um preço de um tesouro, há uma graça que precisa ser valorizada. Aí fica a pergunta reflexiva também para essa aplicação da mensagem. Qual o valor da graça para você? Como você tem tratado essa graça maravilhosa que te perdoou de uma vez para sempre? Existe um custo, existe um zelo. Como esse homem fez? Encontrou a graça escondida num tesouro, num lote vago. E ele vendeu tudo que tinha e comprou porque ele deu valor àquilo. O reino de Deus tem essa sutileza. E os 3 valores que a gente aprende aqui acerca do reino, para que não se instale em nós nenhum mecanismo religioso sutil de resistência aos valores e ao domínio do reino de Deus. O primeiro, o reino de Deus é o ínfimo transformador. É aquele detalhezinho que, se você der ouvido na sua vida, ele pode fazer toda a diferença. Vai te trazer a plena alegria que você tanto procura. A segunda coisa, o reino de Deus é um processo interior, contínuo e longânimo. É uma fermentação constante entre erros e acertos, entre quedas e levantes. Nós estamos nesse caminho. Basta deixar essa fermentação crescer. E a terceira coisa, o reino de Deus é uma renúncia que traz grande alegria. A abnegação não é ascetismo. Sacrifício religioso não tem mais lugar. Já foi feito, foi pago uma vez e para sempre. Mas há um esforço, há uma renúncia, há uma cruz pessoal que a gente tem que levar conosco para que nós possamos experimentar a grande alegria do reino de Deus. Que, de alguma forma, essa pequena reflexão possa alcançar lugar no seu coração. Que nós possamos entender que isso aqui tem o poder maior do que tudo, porque toda modinha passa, toda modinha que a gente vê por aí, tudo passa, diz o texto. A erva cresce e cai sua flor, mas a única coisa que permanece para sempre é a palavra de Deus. E é isso que a gente tem que dar valor. Como é que está o grão de mostarda na sua vida? Qual que é a atenção que você tem dado a ele? Qual que é a atenção que você tem dado a essa fermentação? E por fim, qual o valor que você tem dado a esse tesouro escondido chamado graça?